Aleluia. Convido a todos, amada igreja, aos amantes da palavra de Deus, que esteja abrindo as vossas Bíblias, o Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, louvado seja Deus. Evangelho, o primeiro Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu o evangelista Mateus, publicano. Capítulo 6, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Na minha Bíblia está escrito assim: continuação do sermão da montanha, esmola, oração e jejum. Louvado seja Deus. Eu quero ler esse início desse capítulo para contextualizar a mensagem que Deus me propôs no meu coração nessa noite. Louvado seja Deus, glória a Deus. Está escrito assim, no primeiro evangelho que o evangelista Mateus escreveu, capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de fazer a vossas esmolas diante dos homens, para que sejais vistos por eles. Aliás, não tens galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não sabeis a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te compensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compadecem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre no seu aposento, algumas traduções de seu quarto, feche a porta e ore a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não usais em vão repetições, como os gentios, que pensam que muito falarem serão ouvidos. Não vos semelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não induzam a tentações,
mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, a glória, a honra e o louvor é para ti, Senhor. Em ti, meu Pai, está tudo o que nós necessitamos. E nessa noite, meu Pai, como igreja do Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, para o Senhor nos instruir. E assim, meu Deus, nos fazer lembrar mais uma vez aquilo que a gente tanto já ouvimos, já aprendemos, mas que o Senhor sempre nos faz renovar a memória. E aqui estamos, meu Deus, como filho, que o Senhor nos dê graça, nos dê, Senhor, sabedoria do Senhor, para assim entender e aprender cada vez mais do Senhor, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. E aqueles que crêem, digam amém. Glória a Deus. Tome seus assentos, por favor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O evangelista Mateus, irmão, escreve a continuação do Sermão da Montanha, que se inicia no capítulo de número 5 desse evangelho do Senhor Jesus. Grande ensinamento que o Senhor nos traz através dessa aplicação desse sermão que ele aplicou de uma montanha, louvado seja Deus, ensinando às multidões como se comportar em cada momento, louvado seja Deus, de suas vidas, louvado seja Deus. E aqui ele vem exortando, o público que ali estava, quando ele inicia dizendo: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para que sejam vistos, louvado seja Deus. Jesus, irmão, esse ensinamento ele serve até para hoje, nos nossos dias, Quando nós fizer algo para alguém, assim como Jesus disse: o que a sua mão esquerda fizer, a sua direita não precisa saber, Ou seja, quando eu fizer algo por alguém, não precisa eu me falar para alguém que fiz algo por alguém, porque Deus é quem nos compensa, louvado seja Deus. Não é eu demonstrar que eu fiz algo por alguém, que eu vou receber algo da parte de Deus, e sim, Deus se agrada quando você dá de coração, e Ele é quem dá o galardão para a minha vida e para a sua vida, quando nós abençoamos alguém que está necessitado, louvado seja Deus. Então, irmão, é grande ensinamento aqui nesse sermão da montanha. Jesus vem no capítulo 5 falando das beatitudes, das boas aventuranças, fala dos pobres de espírito, e aí ele vem dando ensinamento, e quando ele chega aqui, ele aplica esse ensinamento, como se comportavam os hipócritas da época, nas sinagogas. Eles queriam se amostrar que sabia orar, que sabia fazer tudo, mas era hipócrita, apenas para mostrar para os homens o que eles estavam com capacidade de fazer, não era de coração. E Deus ama aquele que faz de coração, de bom grato, faz como se fosse para Ele, para Deus, ajuda o próximo, vê, observa. Eu sou muito de observar as coisas e olhar, e às vezes ajudar alguém que precisa, até mesmo dar esmola. Quando eu vejo, não importa para que a pessoa vai fazer, se é um drogado, se é um morador de rua, mas se eu ver e se eu tiver com condição e puder abençoar, abençoe. Então, é dessa forma que Deus se agrada dos seus moradores e dos seus servos, louvado seja Deus. Fazer e não olhar quem, nem diz o ditado popular aqui do Nordeste.
Então Jesus, o evangelista Mateus vai aqui escrevendo o que Jesus estava ensinando, e ele é muito sábio, né? Como Deus, ele é muito eloquente, eu posso dizer assim. Jesus era, porque ele era o próprio Deus. Ele tinha esse poder de persuasão, de mudança, de pregar, e aquela multidão a receber de bom grato. Louvado seja Deus, porque era o próprio Deus falando. Louvado seja Deus. E hoje, irmão, não é Deus falando diretamente, porque quem está pregando é um pregador usando a sua língua, que é o seu som sonoro, mas instruído por Deus na tua palavra. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje, na graça, esse povo, no tempo contemporâneo de Jesus, eles viviam ainda pela lei. Então eles faziam em sinagoga, oravam de pé nas esquinas. Os fariseus costumavam fazer isso para demonstrar que eles eram muito religiosos, muito conhecedores da palavra, mas hipócrita. Por isso que Jesus disse: não fazei como os hipócritas, nas esquinas, nas sinagogas, né? E nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, o galardão dele é apenas de homem. Mas o escritor dos Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. No capítulo número 6 da carta aos Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 11, perdão, versículo 6, a Bíblia diz, em Hebreus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é Senhor e que é o galardoador daquele que o busca. Louvado seja Deus. Então o nosso pleno galardão, o nosso prêmio, a nossa recompensa vem diretamente do céu. Louvado seja Deus. Então, irmão, quando eu faço algo para alguém, a Bíblia diz que fazeis como se fosse para Deus. Louvado seja Deus, de bom grato. Deus se agrada. E aí Jesus vai instruindo, e ele chega aqui no versículo de número 9, e ele instrui aquela multidão a melhor forma, ou seja, o modelo de como alguém possa orar, fazer uma oração. Louvado seja Deus. E aqui, nesse modelo da oração, que é a oração do Pai Nosso, muito conhecida, Jesus, ele ensina que a melhor oração, quando eu faço ou você faz, é quando eu inicio a oração orando assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está aplicando com esse ensinamento? É que na antiguidade, irmão, o nome que era dado às pessoas tinha a ver com o que ele era. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus aplica essa oração como modelo, e dizendo que quando nós orar, nós temos que glorificar o nome do Altíssimo, do Pai que está no céu, e que o nome dele seja santificado. Louvado seja Deus. Então, seja lembrado, seja reverenciado. Louvado seja Deus. Toda reverência tem que ser dada a Deus. Louvado seja Deus. A primeira
princípio de uma oração que eu faço e que você faz, tem que partir da exaltação ao nome do Todo-Poderoso. Por isso que Jesus inicia o Pai Nosso dizendo: Pai Nosso, quando orais, orai assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Porque o nome da pessoa era o que valia para o que ele era naquele tempo. Louvado seja Deus. Então não tinha outro nome maior, não tinha e nem tem outro nome maior do que o nome de Deus. Há uma reverência. Os judeus, eles, em alguns momentos, eles nem pronunciavam o nome de Deus, porque eles não se achavam dignos de falar o nome do Altíssimo. Louvado seja Deus, do Rei, do dono, do Todo-Poderoso, que é Deus, Criador do céu e da terra. Há uma reverência no nome de Deus, né? Nós temos que ter essa reverência. Louvado seja Deus. E aí Jesus, ele vai ensinando no versículo de número 10: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Louvado seja Deus. Olha só, irmão, que modelo que é a oração dominical. Louvado seja Deus. A oração de Jesus, que ele instruiu para quando nós orar, é lógico que ele estava falando do reino que era ele, o próprio ele, que era o reino de Deus. E hoje, nos dias contemporâneos, hoje, atual, o reino de Deus na sua plenitude vai ser na vida de Cristo. Louvado seja Deus. Então, nós como cristãos também devemos orar pela vida de Deus, pela vida de Jesus, que é na vida dele que a plenitude de Deus se cumprirá na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Vai ser na plenitude dos tempos, ou seja, na vida de Deus, na vida de Cristo. Louvado seja Deus. É que o reino de Deus se cumprirá em sua plenitude. Louvado seja Deus. Por isso que ele nos orientou aquela multidão ali naquele sermão daquela montanha, sobre uma montanha, é como se fosse um púlpito. Jesus estava sobre uma montanha e aquela multidão entre o mar da Galileia, ali instruindo aquela multidão, e seus discípulos só ruminando, aprendendo que o mestre estava ensinando. Louvado seja Deus. Então, o versículo de número 11, depois que eu reverencio a Deus em minha oração, é que eu vou entrar em minha vida pessoal. Aí Jesus disse: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Louvado seja Deus. Jesus, irmão, ele aplica: pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, para aquela multidão e para nós entender que Deus é Deus de provisões. De cada dia ele provê a minha necessidade e a sua necessidade. Louvado seja Deus. Nós às vezes se aquietamos, ficamos preocupados com dívida, com trabalho, com outras coisas, mas a Bíblia nos adverte nós viver cada dia após dia. Louvado seja Deus. Porque às vezes, irmão, nós se carregamos de pensamentos negativos e esquecemos que nós estamos sobre o cuidado do Todo-Poderoso, do Deus provedor. Ele quem sabe a minha necessidade e a sua necessidade. Ele é quem sabe o seu pão que vai dar amanhã e que vai dar depois, e assim sucessivamente. Há um texto em Êxodo muito aplicado para relação a isso. Quando Moisés, tirando o povo do Egito, Deus ele mandava o seu maná, e na lei se guardava o sábado.
E a cada dia, cada ser humano tinha direito de pegar um pão, né? Um maná, para se alimentar. E na sexta-feira se pegava 2, pois no sábado se guardava. E aqueles que se eram ansiosos, preocupados, aquele que pegasse mais do que 2, aquele terceiro aprudecia, para entender que Deus estava no controle da vida, da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Louvado seja Deus. Essa palavra hoje, ela se renova hoje, amanhã é hoje de novo, depois da manhã é hoje de novo, e vai só sendo hoje, e assim a provisão de Deus chegando para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Então, essa oração do Pai Nosso, tão recomendado, que não é pecado, que Jesus em nenhum momento está falando sobre isso, e sim instruindo que nós não devemos repetir só aquilo, achando que Deus vai nos ouvir. A oração tem que ter esse modelo que Jesus disse aqui. Primeiro, glorificar e reconhecer o nome de Deus. Louvado seja Deus. Que Ele seja glorificado, tanto no céu, pois lá já tem quem exalta o seu nome, os anjos e toda a sua comitiva, lá já louva o nome dEle, tanto no céu e aqui na terra. Somos nós que glorificamos o nome de Deus. E glorificar o nome de Deus, irmão, em alguns momentos, é não murmurar. Em alguns momentos de passar, que nós estivermos passando por um momento difícil, não ficar murmurando, falando, dizendo: ah, meu Deus, será que não vai vir isso? Será que eu não vou conseguir esse dinheiro para pagar essa luz, comprar esse gás? E aí dizer para alguém que ainda não é da fé, para desfalecer. As pessoas muitas vezes que não conhecem o segmento de Deus, em alguns momentos pode até chegar para você: e você não é crente? Aí você tem que ter a palavra. Mas as coisas sucedem de igual modo a todos, louvado seja Deus. Mas eu tenho um Deus que é provedor do pão hoje, amanhã, hoje, depois da manhã, hoje de novo, louvado seja Deus. Então, Jesus, Ele dá esse modelo para que nós tenhamos em mente como se achegar a Deus, para que Deus escute as nossas orações, louvado seja Deus. E aí Ele vai: perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não induza em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, Ele, sabendo que todo o controle está na mão de Deus, que Ele sendo o próprio Deus, Ele sabe que Deus é o único que tem o poder de entrar na minha mente, no meu coração e no seu coração. E Ele diz: não induza-me, Senhor, em tentações, mas livra do mal. Porque há uma diferença entre tentação, ser tentado, né, e ser provado, né? Louvado seja Deus. Não nos induz a tentações, né? Ou seja, essa tentação que Jesus está dizendo aqui, ela pode ser produzida pelo meu eu pessoal, ou pelo nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Pois algo que vem de Deus pode vir
uma aprovação. Deus, ele prova a minha vida e a sua vida para ver a minha fidelidade, até onde eu sou fiel a Ele. Tanto Ele prova, mas a Bíblia, ela é tão categórica, tão atual, que Paulo, escrevendo na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 10 e versículo de número 3, ele diz que fiel é Deus, que não nos deixa ser tentado além daquilo que eu possa suportar aquela tentação. Louvado seja Deus. Deus é fiel, irmão. Ele, em alguns momentos, ele não deixa ser, no caso, provado, né, tentado, que não nos deixa ser provado. Vou ler esse texto, irmão, que eu acho que eu não falei de acordo com esse texto, que o texto diz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 10, versículo 13. Glória a Deus. Olha só. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podes, antes com a tentação darás também o escape para o que possa ser suportar, né? Para que possa sim vos suportar. Ou seja, essa tentação que Paulo fala aqui é em termos de provação. Deus não deixa ser provado além daquilo que eu e que você possa suportar. Louvado seja Deus. E muitas vezes, irmão, o parafuso da nossa fé, ele chega na última rosca. Louvado seja Deus. Mas Deus não deixa aluir, ou seja, espanar. Ele não deixa aquele último aperto, aquele último fio de rosca ser espanado, para que eu não desfaleça na minha fé e também você não desfaleça. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse: não induzas a tentações, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Louvado seja Deus. Então, irmão, todo o poder, a glória é para Deus. Louvado, é de Deus e é para Ele. Louvado seja Deus. Deus, Jesus, nessa oração dominical, a oração do Senhor Jesus, que é a oração do Pai Nosso, Ele tinha como base, né, como princípio, instruir os fariseus, os escribas, todos aquele público que ali estava, a dizer que as suas vãs repetições, eles pedirem, orarem em praça pública, em voz alta, para demonstrar que era muito religioso. Jesus disse que aquilo ali para ele, para Deus, não tinha validade nenhuma, porque ele estava apenas fazendo algo para glorificar o nome do homem, para receber glória do homem, para ser exaltado por o homem. Mas quando eu e quando você nos direciona a nossa mente, a nossa vida, para estar de acordo com o céu, a resposta no que eu peço, no que você pede a Deus. Louvado seja Deus, porque há um direcionamento. Louvado seja Deus. Há um direcionamento. A Bíblia diz que Deus, Jesus está à destra, e o Espírito Santo está, e há labareda de anjo no céu, esperando a ordem de Jesus e de Deus para vir abençoar nossas vidas. Louvado seja Deus. E aquilo
que nós oramos assim, dando reverência a Deus, glorificando o seu nome, pedindo, perdoando os pecados das falhas que alguém porventura possa cometer na minha vida e na sua vida. Quando nós fazemos isso, irmão, há labareda de fogo no nosso altar, louvado seja Deus. Quando nós se quebrantamos diante de Deus, Deus ele se compadece e escuta a voz daquele que diz Pai, que no aramaico significa Abba, louvado seja Deus. Então, há uma reverência, há uma direção ao céu, quando eu me direciono a minha oração, exaltando o nome do Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, fez a minha vida, e sabe a minha necessidade, sabe o meu deitar, e sabe o meu levantar, louvado seja Deus. E assim é a minha vida e a sua vida. Quando nós disciplinamos a nossa vida a viver essa obediência a esse modelo de vida, tudo é direcionado ao nosso favor, louvado seja Deus. Porque não há algo egoísta da nossa parte como ser humano. Porque quando nós fazemos alguma coisa pelo ser humano, nós fazemos de bom grato, não para ser mostrado. Quando nós fazemos algo, nós vamos fazer porque nós estamos vendo que aquela pessoa está necessitando daquele momento. Eu vou dar, porque Deus me deu condição de dar, e o meu nome vai ser Deus vai nos galardoar, ou seja, nos premiar, dar o que eu necessito. E esse galardão, em algumas vezes, vem como vitória, saúde, paz, família unida, louvado seja Deus. Irmão, o que mais o inimigo tenta hoje na terra é destruir a paz entre as famílias, louvado seja Deus. Porque sabe que quando desmastreia, ou seja, quebra a base familiar, aí há brecha para o inimigo entrar, louvado seja Deus. Então, a princípio das nossas vidas, que nós temos que vigiar, nós temos que estar atento e não dar brecha para que o inimigo porventura possa entrar. Então nós temos que estar, que não preguei na outra pregação, estar revestido com a autoridade de Deus, na obediência, na reverência, para que assim, quando eu pedir, quando eu falar, o céu está de acordo, louvado seja Deus. Porque quem está lá no terceiro céu é o Deus Todo-Poderoso, e ao seu lado direito, diz a palavra, que está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, intercedendo e dando a palavra final pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. Assim como tem um louvor, que a última palavra é a que vem de Deus, assim é na minha vida e na sua vida. Não importa o que a medicina falou, não importa o que a humanidade fale, mas a última palavra vem de Deus. A nossa direção vem do céu, vem pela palavra, vem pela instrução da palavra aqui na igreja, para o nosso líder, por quem está ministrando a palavra de Deus, pois quem ministra não está ministrando a sua palavra, e sim a palavra de Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Há poder, irmão, na palavra de Deus, pois ela é transformadora. Quando nós aplicamos a vida a viver a obediência na sã doutrina de Jesus. Aqui é doutrina do Evangelho, é transformação, é poder para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus, amém? Essa foi a reflexão, essa foi a palavra que o Espírito me direcionou para que assim nós estivéssemos nessa noite
sendo instruído para a edificação e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus.